Olá, sou eu, um cara comum com opiniões baseadas puramente nas minhas experiências e gostos pessoais, sem qualquer tipo de crítica ou estudo pro que eu vou falar aqui agora. Dito isso, bora lá. Hoje eu não vou falar sobre filme, jogo, série nem nada. Hoje eu tô aqui pra contar uma história, e o personagem principal dela é um simples cara comum. Ela se passa no começo de 2022, meio que o primeiro ano pós-pandemia. Esse cara comum tinha acabado de se formar no ensino médio, tendo o segundo ano e o terceiro ano em 2020 e 2021. Bom, então logo depois de se formar, ele estava basicamente só esperando o resultado do Enem para tentar ingressar no maravilhoso mundo do ensino superior. Até porque se ele não conseguisse de primeira, é claro que ele podia tentar de novo, não é? Então, o nosso personagem não tinha essa mentalidade, ele tinha um sério problema de se comparar só com os melhores dos melhores. Então, se ele não fosse como eles, basicamente ele estava sendo um fracassado. E esse é só um tipo de pensamento que estava rodeando a cabeça dele nesse momento. Mas eu diria que os principais são uns que eu tenho certeza que você já está bem acostumado em ouvir sobre: ansiedade, baixa autoestima, insegurança. Frases como: por que eu continuo tentando fazer isso? Não é possível, eu não consigo fazer uma coisa certa. Tudo isso estava rodeando, estava pisoteando a cabeça do nosso personagem nesse momento. Ele tentou começar a desenhar, mas depois de algumas semanas ele simplesmente não gostava de nenhum resultado que ele estava tendo. Ele em nenhum momento cogitou que ele estava no começo, que ele nunca realmente soube desenhar e que ele tinha que aprender mesmo. Mas enquanto isso ele também tentou voltar a fazer algumas coisas que ele gostava muito, como por exemplo manipulação de imagem. E a verdade é que é impossível encontrar qualquer um dos projetos do Photoshop que ele tinha. A lixeira do computador nunca foi tão bem alimentada. Até porque esses projetos estavam horríveis, né? Pera aí rapidinho que eu tenho que voltar no roteiro dessa história. Por que esse cara comum sequer mostrou esse projeto pra alguém? Ele simplesmente assumiu que estava ruim e pronto? Mais importante ainda, por que ele praticamente não falou sobre isso com ninguém? Ele sabia que ele não estava nas melhores condições, por que ele simplesmente não fala com alguém? A verdade é que esse cara nunca foi muito de se abrir pra ninguém. Ele sempre tentava ser o cara do alto astral, o cara engraçado no rolê, ele estava sempre contando piada, contando caso. Basicamente esse lado dele nunca ficou muito à mostra pra ninguém. Mas depois de tentar aprender coisas novas, criar novos hobbies e simplesmente não dar certo porque pra ele tava tudo horrível, tava uma porcaria, não tinha nem sequer motivo para ele ter tentado aquilo. Mas ele decidiu tentar dar uma última chance para uma coisinha. Ele começou a gravar um vídeo, só que num estilo que ele nunca tinha tentado antes. Meio vlog com opinião, um pouquinho talvez ali de documentário, não sei. E um tema recente que estava na cabeça dele e que tinha sido uma experiência incrível para ele foi assistir o Homem-Aranha Sem Volta para Casa junto com seus amigos. Então ele decidiu que ia falar sobre isso. E depois de 3, 4, 5 tentativas, o escritor não consegue nem saber quantas vezes ele tentou. Uma delas fez com que ele dissesse uma frase muito importante: até que não tá tão ruim. Esse foi o momento que o nosso personagem fez uma pose de Jojo, olhando para todos os problemas que ele tinha e deu um tapa na cara de cada um. Ele tinha gostado de alguma coisa que ele mesmo tinha feito. Ele sentiu até um pouquinho de orgulho. Ele achou satisfatório aquele vídeo que ele tinha feito. A verdade é que o intuito daquele vídeo não era nem necessariamente para enaltecer o filme ou para outras pessoas verem. Aquele vídeo ele não percebeu, mas ele estava fazendo para ele mesmo. Nessa mesma época ele tinha conseguido entrar numa faculdade, já tinha começado alguns projetinhos lá dentro e de verdade ele estava começando a se sentir melhor com ele mesmo. E com o passar do tempo, os antagonistas da história dele, a ansiedade, a falta de confiança, a baixa autoestima, a frustração com os próprios trabalhos, foi lentamente ficando mais baixa e mais baixa. Não até desaparecer, obviamente, a lixeira dele continua recebendo um pouquinho de coisa, mas ele com o tempo aprendeu uma coisa também muito importante. Ele pode até saber onde é que estão os erros dos seus vídeos, nos seus desenhos, manipulações de imagem, renders 3D, etc. Mas ele percebeu que quando ele mostra isso pra alguém, a pessoa nem percebe. O conjunto da obra fazia com que esses pequenos erros ficassem quase que imperceptíveis. Os seus amigos davam um feedback positivo, eles gostavam do que ele estava fazendo. Ele percebeu que as coisas levam tempo e que no começo você vai cometer erros e o principal, ele não devia se comparar com os melhores quando ele está só começando. Se você está, sei lá, aprendendo a desenhar, não se compara ao Van Gogh. Se você está começando a editar vídeo, não se compara com, sei lá, o Steven Spielberg. Se você, sei lá, está começando a estudar física, não se compara ao Isaac Newton. No começo tudo leva tempo, prática. Então, tá bem óbvio que esse personagem foi basicamente eu. Eu lembro que lá no vídeo do Miranha eu disse que eu pretendia fazer um vídeo sobre bloqueio criativo. Mas a verdade é que bloqueio criativo foi o menor dos problemas naquela época. E eu espero que com esse vídeo, caso você esteja começando algum projeto pessoal, você lembre de algumas coisinhas. As coisas tomam tempo, tomam aprendizado, tomam prática. Você vai cometer erros, mas é aí que você começa a aprender. Muito importante também, compartilha com outras pessoas. Procura feedbacks, críticas positivas e negativas. Quando você gasta muito do seu tempo
tempo fazendo, por exemplo, uma edição de vídeo, é claro que você vai perceber que tem aquele momento que o corte não funcionou muito bem. Mas será que as outras pessoas estão percebendo? Querendo ou não, quando você tá fazendo alguma coisa, você sabe todo o processo que você teve para fazer aquilo. As outras pessoas meio que veem o produto final. E outra coisa muito importante, nunca é tarde demais para começar alguma coisa nova. Inclusive, tem uma artista que eu gosto muito que chama Lily Pitcho, que coincidentemente lançou uma música que falava sobre isso. Ela fala basicamente sobre como nunca é tarde demais para você fazer alguma coisa nova e fazer alguma coisa boa. Ela também fala sobre como é importante você parar de pensar no passado só como perda de oportunidade, perda de tempo. Porque eu também tava com esse tipo de pensamento, mas cara, eu tinha acabado de me formar no ensino médio, eu queria que eu tivesse o quê? O sucesso do Elon Musk. Então se você tiver meio nessa ideia, ouve a música que eu acho que pode te ajudar. Mas então é isso. Esse é o vídeo de bloqueio criativo que eu pretendia fazer. Eu espero que eu tenha ajudado pelo menos uma pessoa contando essa minha experiência. E quem sabe você não conhece alguém que tá passando por uma coisa do tipo, sei lá, pode ajudar. E eu nem tô falando isso por, sei lá, divulgação, é porque de verdade pode ajudar alguém. Mas mesmo se a pessoa não estiver passando por isso, sei lá, manda. Por que não, né? Tô brincando um pouquinho, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês pela vizinhança. Falou! When you've lost the precious time